E a capa do documento é um documento, uma cartinha muito simples do Papa Francisco, me parece que 40 páginas mais ou menos, a qual ele vai traçar essa realidade do leigo consagrado, carta apostólica do Papa Francisco às pessoas consagradas em ocasião do ano da vida consagrada. Este ano, o Papa quer celebrar essa graça, esse dom na igreja, da vida consagrada, da pessoa consagrada. Então, até o ano que vem, a gente vai estar refletindo sobre esta realidade da vida consagrada. E aí ele, sempre firme, né, com palavras encorajadoras, sempre motivando a gente. Coloquei essa fotinha dele bonita. Então, a finalidade deste ano é apresentar objetivas expectativas e horizontes do ano da vida consagrada, até dia 2 de fevereiro de 2016. Por quê, queridos? Hoje nós ouvimos muito de falar de consagração, de leigo consagrado, ou sei lá, de uma consagração à Nossa Senhora, né? A realidade da consagração. E hoje nós vamos estudar um pouquinho, vamos saber aquilo que o Papa quer dizer sobre essa realidade da vida consagrada. São 3 objetivos que ele coloca: olhar o passado com gratidão e conhecer nele a presença de Deus, né? Quando nós vemos a nossa história, nós podemos entender. Ou seja, hoje se fala dessa realidade da vida consagrada, mas há muitos séculos atrás já vivia, depois nós vamos ver isso nas Sagradas Escrituras, pessoas que viviam um pouco daquilo que hoje nós vemos naquilo que se refere às comunidades que vivem essa realidade da vida consagrada. Depois, vivendo o presente com compaixão, pois o passado nos impele a uma escuta atenta daquilo que o Espírito diz hoje à igreja. O Espírito é sempre atuante, né? Sempre atualizando aquilo que nós vimos lá atrás, no passado, e hoje na igreja. Abraçar o futuro com esperança, colocando nele a nossa esperança. Nele está a nossa esperança num tempo meio que confuso, num tempo cheio de contrariedades, num tempo cheio de contravalores, né? E nós somos chamados a reafirmar a nossa esperança. Nem tudo está perdido, mediante a tantas coisas que nós vemos, as realidades que estão em torno de nós. Depois o Papa se dirige principalmente aos jovens consagrados, com palavras de incentivo, de esperança, ressaltando o papel do leigo na igreja. Leigo, a gente pode dizer assim, uma distinção daqueles que se consagraram como padre ou como os religiosos. O leigo somos, eu não posso falar que eu sou leigo, né? Até um tempo atrás eu era leigo, mas até então a palavra leiga, ela dizia que é aquele que não sabe nada, mas não é isso, né? Por isso o leigo tem um papel muito grande. O leigo é aquele que está dentro da igreja, mas está no mundo, tem um papel atuante no mundo. Então o Papa fala para os leigos no sentido de se colocar a serviço, né? O leigo tem que estar atento a todas as realidades fora, né? Na faculdade, ou na escola, em qualquer lugar, ou na família, né? Que os consagrados partilhem os ideais e o espírito da missão. O Papa tem falado muito sobre isso, né? De abrir as portas da igreja, de sairmos da sacristia da igreja, né? De testemunhar em qualquer lugar que nós estivermos, né? E a gente volta lá, hoje santo, João Paulo II, outrora ainda beato, dizia, como Papa, que precisamos ser santos. Vou adiantar já uma palestra que eu tenho, se não for eu, outra pessoa vai dar essa palestra. Santo de calça jeans, né? Ou que vai ao shopping, ou enfim, né? Que toma Coca-Cola, né? O Papa falava isso. Em qualquer lugar que nós estivermos, devemos ser testemunhas.
na missão. E aí o Papa fala também aos bispos, pedindo um grande incentivo para motivar essa ação missionária, essa vida de consagração nas paróquias, nas realidades, porque é frutuoso o ministério do leigo consagrado nas paróquias, nas comunidades. Por isso o Papa incentiva e pede encarecidamente aos bispos que continuem motivando essa ação missionária, porque a igreja, ela é toda ministerial e os carismas são dados à igreja. O Papa fala da atenção às realidades do mundo e a docilidade ao Espírito, a esse ano que se tornará um grande Kairos, um tempo da manifestação de Deus, um tempo da graça de Deus. Volto a falar, no mundo onde nós vemos tantas contrariedades, tantos contravalores, este ano que o Papa quer fundamentar como ano da vida consagrada, das pessoas consagradas, quer ser um sinal da presença de Deus no mundo. Ou seja, todos aqueles que vivem autenticamente a sua fé, que professa um credo autêntico lá fora, tem que ser sinal dessa presença de Deus. E aí vai ser um tempo de graça para cada um de nós. Por isso, se faz urgente toda a nossa vida e o nosso estudo, no catecismo da igreja ou nos documentos da igreja, para que tenhamos base e sejamos luz, lá fora. Porque uma luz não é para ficar debaixo de um candeeiro ou debaixo de uma mesa, É para que ela brilhe, que a vossa luz brilhe. E nós temos que ser sinal desse novo tempo de Deus, dessa graça, desse Kairos na sociedade, transformando o mundo. Quando ele fala dos horizontes deste ano, nesse documento, nessa cartinha, ele convida os leigos a viver esse dom, essa graça. A igreja inteira é convidada, todo o povo cristão. Então ninguém pode ficar isento desta realidade, de viver primeiramente a sua consagração batismal. Porque a experiência é bonita, quando Cristo recebeu o seu batismo naquele dia, eis que o céu se abre, eis que uma voz diz: este é o meu filho amado. Depois que ele passa pelo deserto, sai em missão. E essa é a nossa vocação. O nosso batismo nos impele para essa realidade. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, Ele me consagrou para anunciar a boa nova. Essa é a nossa missão de cristão. Ser outros cristos no mundo. Ou seja, cristianos. Essa palavra no latim, cristianos. Todo cristiano deve ser um outro cristão. Devemos ser outros cristos no mundo, Que bonito. Onde estão os consagrados, sempre há alegria. E o Papa faz um paralelo, comentando até mesmo aquele documento que ele escreveu, A alegria do Evangelho, o Evangelho Gaudium, Por quê? Quando a gente encontra o Cristo, quando a gente faz essa experiência com Cristo, é como um verdadeiro presente que a gente ganha e quer mostrar para todo mundo, Quer que todo mundo veja. Também quando nós fazemos essa experiência com Cristo, quando experimentamos a Cristo, a gente quer mostrar. A gente quer anunciar. Então, todo consagrado pelo batismo, ou aqueles que vivem numa comunidade, deve testemunhar essa alegria. Nós, talvez alguns um pouquinho mais velhinhos, jovens, devemos mostrar essa alegria. Uma alegria que é diferente, não uma alegria de alguém que tem que beber ou que tem que usar alguma coisa para demonstrar essa alegria, mas essa alegria de quem fez essa experiência com Deus e mostra. Que bom que nós podemos mostrar com a nossa juventude aquilo que nós encontramos dentro da igreja, lá fora. Então o Papa nos orienta no seu livrinho, na sua cartinha. Aqui então
vamos tentar ver um pouco da teologia da consagração, um pouquinho daquilo que o Papa fala na apresentação desta carta apostólica, mas aquilo que a gente pode entender a respeito do ser consagrado. Essa palavra é uma palavra grega que significa kadosh. Kadosh. Kadosh quer dizer, ainda para os judeus, aquele que é santo, aquele que é separado, aquele que é tirado de um povo, aquele que é consagrado para realizar as coisas de Deus. Kadosh, separado, não é? Significa algo sagrado ou indivíduo que foi consagrado perante outras pessoas. Essa palavra, ela apresenta-se no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Lá em Levítico nós vamos ver: sereis para mim santos, separados, kadosh, porque eu sou santo. Eu vos separei, aquele que é separado para que dos outros povos, para que sejas meus, separados, né? Para mim, meus, meus, santos, separados, kadosh. A nossa santificação, a nossa perfeição nos consagra. Uma pessoa que vive essa experiência de ser consagrado, ela faz uma opção preferencial por Cristo. Ela vive o primeiro amor a Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus. É preciso primeirar no amor de Deus. Cristo em primeiro lugar. Separado, kadosh. Em Atos dos Apóstolos também, ainda quando as primeiras comunidades, estavam se formando, eles já viviam um pouco desta realidade que nós tratamos hoje, porque eles viviam em comum, dividiam os seus bens com alegria, tinha a fração do pão, e cada dia, quando eles demonstravam essa unidade, essa perfeição, essa alegria de viver junto, essa comunhão, o grupo aumentava, o grupo crescia. Já viviam lá em Atos dos Apóstolos uma consagração comunitária que era sinal da presença de Deus. Aonde estavam aquele povo, aquele grupo de cristãos, as pessoas olhavam e também queriam fazer parte. Oxalá, Deus queira que também, no meio de cada um de nós, com os nossos testemunhos, com a nossa vida, com a nossa vivência na igreja, em qualquer lugar que nós estivermos, as pessoas olhem para nós e falem assim: o que que ele tem que eu não tenho? O que que ele tem diferente que eu não tenho? Olha como é que ele fala, olha como é que ele pensa. Meu Deus, essa pessoa é excelente, né? A gente chega até a ter uma inveja santa, né? Que não existe inveja santa, né? Mas a gente fala assim: poxa vida, né? Eu queria ser igual aquele homem que reza, né? Consegue rezar o texto, olha como é que consegue fazer a fraternidade com todo mundo, né? Era aquela experiência que a primeira comunidade cristã fez, nós somos chamados a fazer. A partir de uma separação, a partir de um chamado mediante a tantas pessoas, e o grupo ia aumentando. É muito bonito essa noção lá em Atos dos Apóstolos. Ser santo é ser separado, kadosh, e sagrado, kadesh. Kadesh, sagrado, sagrado, santo, aquele que é sagrado. Quando nós fazemos essa experiência de ser separado, nós temos mais noção do sagrado e fazemos uma consagração que nós vamos ver e vivemos no sagrado, que é diferente do profano, não é verdade? Sei lá, a gente vê tantas coisas aí, por exemplo, no carnaval. Algumas pessoas querem se retirar para rezar, para ficar com Deus. Outras pessoas vão para a festa, cai na gandaia, cai na folia, santo e profano,
Enfim, talvez alguém que está pulando carnaval não está fazendo nada de errado, enfim, tudo bem. Mas só para diferenciar o santo e o profano. Essa qualidade se aplica a uma pessoa que foi chamada para o serviço de Deus. Aquele que é separado, aquele que vive no sagrado, é porque foi separado para as coisas de Deus. E quem que separa isso? Como é que dá essa separação, né? Primeiro, acho que Deus não arromba o coração de ninguém, né? Respeita a nossa liberdade. Mas a partir do momento que nós fazemos a experiência com Deus, com Cristo, né? Uma vez que nós experimentamos o seu amor, nós somos chamados a uma mudança. E nessa mudança nós começamos a separar aquilo que é certo, aquilo que é errado, e vamos caminhar num caminho de perfeição, santidade. Sempre, gente, apontando, não é simplesmente ser separado, agora, né, eu não sou mais do mundo, porque nós estamos no mundo, mas somos separados, mas estamos no mundo para um serviço a essa igreja que nos convida. Há uma preparação para essa santificação, que se dá pelo Espírito no fiel. Então, nós queremos, o Espírito age em nós. O Espírito nos transforma, nos capacita para esta missão, para esta santificação. Ele que anima a igreja, Ele que separa-os para o serviço na igreja. O Espírito Santo tem um papel fundante na nossa vida cristã. Por isso, queridos, por mais que nós queremos fazer tantas coisas, por mais que nós queremos estudar, ou até mesmo dar palestra, enfim, né? Nós precisamos de uma graça especial, porque sozinho a gente não consegue nada. E desde o princípio era o Espírito Santo que conduzia a igreja. Desde o princípio o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, depois do seu batismo, depois que dali do deserto ele começa a sua missão. O Espírito conduz a igreja. O Espírito Santo é que nos conduz nesta grande missão. Na Sagrada Escritura, sinal dessa consagração, nós podemos ver em Hebreus, né? Depois vocês podem consultar a Sagrada Escritura, que é o Cristo, né? Por excelência, ungido do Pai. O Cristo, por excelência, é ungido do Pai, separado, kadosh. E no catecismo nós vemos que todos os filhos de Deus são chamados por uma unção batismal para colaborar com a missão redentora de Cristo, consagrando a vida ao serviço da caridade, testemunhando o Evangelho. No direito canônico, no Código de Direito Canônico, nós vemos que todo leigo consagrado, ele está para o serviço do apostolado na igreja, uma vez que essa igreja, ela é sempre ministerial. Porém, o que diferencia o leigo consagrado do padre, ou então dos religiosos, né? Que o sacerdote, ou então o religioso, ele, na sua consagração, é mais específica. Existe uma especificidade nesta consagração do sacerdote. O leigo que é consagrado, uma vez pelo seu batismo e depois por uma fraternidade, por uma comunhão com o grupo, que é dado, né, por um carisma específico a uma comunidade. Talvez temos tantos exemplos, talvez a Shalom, talvez Canção Nova, tantas comunidades religiosas que têm um carisma específico que é dado a uma pessoa. E a partir dali, numa fraternidade para o serviço da igreja, eles se consagram na igreja para o serviço da igreja no mundo. São sinal dessa presença no mundo. E assim nós podemos tentar entender um pouco desta consagração.
todos nós, batizados, somos consagrados. Depois, dentro de tantos carismas, de tantos ministérios da igreja, alguns são chamados a esta realidade que a igreja hoje convida, né? Desde lá de trás e hoje, muito mais eficaz, tantas comunidades leigas, consagradas que nós conhecemos. Depois podemos dar um testemunho aqui também, né, a respeito da comunidade consagrada. Também existe uma comunidade leiga, né, consagrada, que é um movimento, né, o Focolare, da Chiara Lubick, também que trabalha no mundo. É um testemunho também para cada um de nós. Existe um compromisso de fidelidade, que também existe um processo, dependendo da comunidade, pode ser 4 anos. São 4 anos? 2,5. Então varia, né, de comunidade para comunidade. Há um tempo de cumprir os votos, diferente da vida religiosa, mas existem uns votos, compromissos, né? E assim se consagram a Deus para o serviço. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós temos uma missão. Nós, quando somos batizados, nós recebemos esta graça. Nós recebemos a graça de sermos raça eleita, sacerdócio real e nação santa, povo sacerdotal, profético e rei. A nossa missão, queridos, é muito grande na nossa igreja. Às vezes nós não conhecemos a igreja no seu mais profundo e nós somos chamados a conhecer. Ontem ou hoje, não me lembro, uma pessoa me procurou e falou assim: padre, eu não conheço a igreja, eu estou na igreja e não conheço a igreja há mais de não sei quantos anos, né? Aí eu falei: você tem vergonha, né? Poxa vida, existe o catecismo da Igreja Católica, existem os documentos da Igreja Católica. Precisamos estudar muito mais do que querer conhecer as outras realidades, que é importante, mas precisamos aprofundar naquilo que toca a nossa igreja, aquilo que toca aos dons, aos carismas, aquilo que toca ao direito canônico, aquilo que toca a nossa fé, aquilo que toca aos dogmas da nossa igreja, porque nós precisamos ser arautos, né? Precisamos falar. Se nós não conhecemos, nós não conseguiremos falar. Outro dia recebi uma mensagem no WhatsApp: padre, no meu trabalho tem um irmão protestante que ele fica falando assim para mim sobre imagens, e eu não sei o que dizer. Eu falei assim: mas o catecismo, hein? Vamos lá, não estudou? Vamos lá. E tantos encontros que se faz, encontros, mas não sabe fundamentar a sua fé. Então, propaganda, o curso de teologia deve ajudar vocês, né? Vamos lá. Recordar é viver. No Antigo Testamento, a consagração era realizada, diferente de hoje, com sequência de rituais ou ritos destinado àquilo que era sagrado. Se nós formos ver aqueles homens do Antigo Testamento, na sua consagração, com certeza nós vamos ver lá estes sinais durante a consagração. O óleo que era sempre usado, a água, as túnicas, a veste, para os bispos, a mitra, o sangue de animais, ora de touro, ora de cordeiro, também eram usados os animais, até os animais que eram queimados, que eram sacrificados, as tendas aonde era dada a consagração, aonde se entrava aquele que era consagrado, vemos isso em Levítico também. Então, vários sinais da consagração, nós podemos recorrer às Sagradas Escrituras. Diferente de hoje,
Antes era muitos rituais, né? Hoje não tanto mais ritual, mas o significado mais real e mais concreto daquilo que nos consagra de fato. Por exemplo, um sacerdote, a oração consacratória e a imposição das mãos do bispo. Antigamente se tinha tantas coisas, né? Hoje não, nem tanto, né? Além do mais, ainda que se tenha os paramentos, que são adornos, que são importantes, a vestimenta, mas muito menos do que no Antigo Testamento. Hoje vivemos nós uma consagração diferente, não mais sacrificial, mas de serviço, de compromisso à Santa Amada Igreja, que é ministerial, essa igreja que é a igreja de comunhão. O Papa Francisco tem falado muito sobre esta realidade. Diferente de um outro ou de outros papas, muito doutrinário ou talvez dogmáticos, o Papa Francisco, ele tenta falar de realidades bem concretas que toca a nossa humanidade, que toca a nossa vida. Ele tem falado muito sobre estas realidades de acolhida, de recepção, de comunhão, de fraternidade e incisivamente, tanto na Evangelho Gáudio, como nessa pequena carta, ele ressalta esse espírito de fraternidade, este espírito de unidade, o qual neste ano que ele institui essa cartinha e este ano para a vida do consagrado, as pessoas consagradas, ele quer nos dizer muito sobre esta realidade, de uma igreja aberta, de uma igreja em caminhos de missão, uma igreja que se coloca a serviço, uma igreja autenticamente missionária, mas um povo que vive aquilo que prega na sua vivência. Nós precisamos testemunhar aquilo que nós vivemos constantemente. O Papa Francisco tem nos chamado a esta realidade. Queridos, este ano, o ano da consagração, existe tantas maneiras de se consagrar, tantas pequenas formas e práticas de consagração. Existe o tratado, né, de São Luís de Montfort, que existe as práticas de oração, existe aí dentro a escravidão, existe as comunidades religiosas, ou existe o sacerdote, as religiosas, os religiosos, como também existe as comunidades que vivem esta vida consagrada a partir de um carisma que foi dado a uma pessoa. E dentro desse carisma que se coloca a serviço da comunidade. Por isso, não é escândalo para a igreja, não é motivo de separação, não é motivo para subirmos um degrau maior, porque eu sou leigo consagrado, porque todo leigo pelo seu batismo é consagrado, mas dentro dessa consagração vive então esta realidade dentro de um carisma específico para um serviço específico no mundo. Mas todos nós somos consagrados pelo nosso batismo a ser sacerdote, a ser profeta e a ser rei. Que bonito olharmos para o nosso grande Papa Francisco e aproveitar daquilo que ele escreveu para nós, nessa pequena carta apostólica, vermos um pouco na Sagrada Escritura esta realidade do nosso chamado a ser separado e a partir daí nos colocarmos em missão. É isso que o Papa nos convida. Bonito, né? Eu gostaria de chamar aqui o Paulinho para dar um pequeno testemunho sobre o que é essa realidade da vida consagrada, uma vez que ele vive no mundo, no seu trabalho, esta realidade da vida consagrada. A partir do Concílio Vaticano II,
né, principalmente, se abriu, né, essa porta para uma nova forma de consagração, né, que são os movimentos eclesiais e as novas comunidades, né, a partir da segunda metade do século XX, né, começaram a surgir essas formas novas de consagração, né, modos de vida consagrada, né, impulsionada por um carisma específico, que o padre bem falava. E também as novas comunidades, né, que surgiram a partir da década de 70. Né? O que são as novas comunidades? Né? São grupos de pessoas, né, consagradas, né, para o serviço da igreja, né, motivadas por um carisma específico. Né? O que é o carisma? É a missão, aquilo que aquela comunidade é chamada a fazer na igreja. Né? São os movimentos das novas comunidades, que fica fácil da gente explicar, porque tem a Canção Nova e a comunidade Shalom, que são as mais conhecidas do Brasil. Né? Então, no Brasil existem mais de 800 comunidades, novas comunidades, né, espalhadas por todos os estados do Brasil, e um grande número no Nordeste. Né? Fortaleza, que é a sede da Shalom, são várias as comunidades de Fortaleza. Né? Aqui na nossa diocese nós temos 8 comunidades que já têm autorização diocesana para funcionar, tem o decreto diocesano, e tem mais umas 4 ou 5 comunidades surgindo, né, dentro desse aspecto de novas comunidades. Né? Eu faço parte da comunidade Magnífica, que tem 21 anos de existência. Né? Nós somos, né, todos nós naturais aqui de Magé, começamos aqui em Magé. A fundadora é a Eurides, que é a minha esposa, né, que está desde o início. Eu tenho 18 anos de comunidade, né, ela está desde o início. Vandeilson também é desde o início, né, da fundação da comunidade. O carisma da comunidade Magnífica é inspirado na visita de Maria à sua prima Isabel, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Né, que Maria, depois de receber, né, o próprio Jesus, no momento da anunciação, né, vai se colocar a serviço de Isabel. Né, vai visitar, e lá, né, ela vai e pronuncia o canto do Magnífica, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Né, então o nosso carisma específico vem aí. Então, o que a gente quer ser para a igreja? Né, a gente quer acolher Jesus Cristo, né, e uma vez repleto desse Cristo que a gente acolhe, a gente se colocar a serviço dos outros, né, levar Jesus para as outras pessoas. Né, esse é o carisma, um carisma mariano, o carisma da comunidade Magnífica. Né. Então, uma outra realidade das novas comunidades e dos movimentos também é a possibilidade de ter vários estados de vida que fazem parte. Né? Então, casados, solteiros e sacerdotes podem fazer parte da mesma comunidade. Né? No nosso caso, atualmente fazem parte casados e solteiros. Né? Eu sou casado, tenho meus filhos, né? Somos um grupo de famílias, né? E também tem leigos consagrados na comunidade. No caso, a minha irmã Danúzia, que vai dar aula, que dá aula de liturgia para os alunos, ela é uma leiga consagrada, faz parte da comunidade, mas ela é consagrada ao Senhor. Então, é um chamado dentro de outro chamado. Né? No chamado à vida consagrada, o chamado ao matrimônio, né? Mas dentro de um carisma específico. É uma grande família. Né? E também somos, os nossos estatutos prevê também a possibilidade de sacerdote fazer parte da comunidade. Viu, Padre Rodrigo? Né? Então tem essa possibilidade também. Ainda não temos sacerdote, né, fazendo parte da comunidade, mas existe essa possibilidade. Né? Então, um pouco de testemunhando o que é uma nova comunidade, especificamente o que é a comunidade Magnífica que a gente faz parte. Processo também para se concretizar, né, dentro da diocese não é fácil, porque tem que ser criterioso, né? Porque cada vez mais o ser humano, é claro que não é uma ilha, não quer viver isolado, né? Graças a Deus, né? Tem que viver em comunidade mesmo, né?
Mas não é simplesmente como um grupinho, né? Um grupinho de amigos, né? Não é isso. É um serviço dentro da igreja para servir a igreja, né? Então é uma coisa séria, né? E é muito bonito ver a nossa igreja de Petrópolis, o nosso bispo que apoia, seguindo até agora aquilo que o Papa pede, né? Que o bispo valorize estes novos movimentos carismáticos dentro da igreja pela ação do Espírito Santo, que é atuante lá atrás e hoje, né?